João, ele tinha aí 3 filhos, né? Dona Maria já era falecida, enfim, o seu João vai lá e falece e não fazem o inventário do seu João. Daí, um dos herdeiros continua morando nesse imóvel que era do pai, né? O seu João ele deixou 3 filhos, o André, a Amanda e o Robson. E aí, o André ele continua morando ali na casa, se passam 16 anos sem que ninguém fale nada, ele tá lá morando no imóvel. Aqui, isso é caso de uso capião? Será que esse herdeiro ele poderia entrar com a uso capião direto sem precisar fazer o inventário? Hein? Tô em choque. Ai, gente, vocês são ótimos. Hein? Nesse caso aqui, presta atenção, porque nesse caso aqui, apesar de ser um caso automático de inventário, porque o seu João faleceu, não fizeram o inventário, e de fato os herdeiros poderiam entrar com o inventário, aqui eu tenho um herdeiro que já mora no imóvel há 16 anos. Por que eu frisei os 16 anos aqui? Porque quando a gente vai estudar uso capião extraordinária, que o uso capião tem diversas hipóteses, né? Tem a ordinária, tem a especial urbana, tem a extraordinária. A extraordinária é aquela que tem o maior prazo, que é aquele prazo de 15 anos, que está lá previsto, ó, anota aí, no artigo 1238 do Código Civil, que é prever aí a uso capião extraordinária. Nesse caso aqui, o que eu quero que você preste atenção é que eu poderia fazer as duas coisas. Se esse herdeiro, André, que mora na casa há 16 anos, ele não reconhece ele como único dono, ele simplesmente reconhece que os irmãos deixaram mesmo ele morar, né, como ato de tolerância, não quer entrar com o uso capião, eu vou entrar direto aí com o inventário e vou fazer a partilha normal. Mas, se esse herdeiro André, que tá ali 16 anos morando na casa que era do pai, ele fala assim, não, eu tô aqui há 16 anos, eu cuidei dessa casa aqui, eu paguei todas as contas, eu sou dono dessa casa aqui, ele pode entrar com o uso capião? Pensa que esse André é o cara que tá aí batendo no seu escritório agora para te perguntar, doutor, eu posso pegar essa casa só para mim ou eu vou ter que dividir com os meus irmãos? É essa pergunta que ele vai te fazer. Nesse caso aqui, o que eu quero que você analise é que o STJ ele tinha um entendimento até então de que não, eu não poderia reconhecer a uso capião por um herdeiro porque era caso típico de inventário. Mas, atualmente, o STJ vem decidindo no sentido de que, né, até saiu um acórdão recente, que eu vou falar para vocês o número agora, em que a terceira turma do STJ reconheceu a uso capião extraordinária para o herdeiro. Eu estou frisando e repetindo o uso capião extraordinário um monte de vezes, não sei se vocês perceberam, mas já falei umas 5 vezes. Uso capião extraordinário no âmbito aí de 5 minutos. Porque a gente só reconhece uso capião por herdeiro, via de regra, né? Pode ter alguma exceção aí de outro, mas via de regra, na uso capião extraordinária. E a uso capião extraordinária é aquela em que pede a posse por 15 anos. Tá? Ela pode ter redução de tempo? Sim, mas você vai sempre buscar se preencheu todos os requisitos. Posse por 15 anos sem interrupção. Então, às vezes, aquele herdeiro morou ali por um tempo, às vezes ele foi embora e morou em outra casa depois. Se interrompeu aquele prazo de posse, começa a contar de novo. Então, é 15 anos sem interrupção. Não pode ter tido oposição. O que é isso, gente? O que é um ato de oposição? Né? E aqui, fica atento você que está aqui, porque você pode ganhar dinheiro de 2 formas. Você pode ganhar, aliás, mais de 2, na verdade. Ó, é sempre bom você abrir a cabeça de como que você pode, né, entender e monetizar o seu conhecimento. Não adianta nada saber, estar aqui estudando, se você não sabe ganhar dinheiro com isso, né, gente? Porque o dinheiro, muita gente fala aí que é feio ficar falando de dinheiro, né? Não gosta de falar de dinheiro, mas você já parou para pensar que o dinheiro é o que paga as suas contas, é o que te dá uma vida melhor, que às vezes você vai te ajudar, às vezes seu pai precisa de um remédio, você pode ajudar ele a comprar, né? E dinheiro, gente, ele faz parte da nossa vida. Eu falo que não é feio você querer ganhar dinheiro, feio é enganar os outros, não é isso que eu tô te ensinando aqui. Então, quando a gente fala de uso capião, o que eu quero entender é que você pode ganhar dinheiro fazendo a uso capião para esse herdeiro, você pode ganhar dinheiro tanto defendendo o seu cliente, né? O que não quer que reconheça o uso capião, que quer que reconheça o inventário. Você pode ganhar dinheiro fazendo a notificação extrajudicial, que é um ato de oposição, que a gente está falando de oposição aqui, né? Se esse herdeiro, por exemplo, mora ali há 9 anos na casa, 9 anos tá ali, ó, tá passando o prazo, né? Mas 9 anos
E aí, por exemplo, um dos herdeiros assistiu essa live aqui, ouviu um post que você vai produzir depois dessa live aí para captar esse cliente, né? Para prospectar esse cliente. Vai assim, mas doutora, como é que eu faço para impedir que o meu irmão reconheça o uso campeão? Porque esse imóvel também é meu. Você vai falar assim, não, mas a gente pode fazer agora, nesse exato momento, já que ele ainda não cumpriu o prazo, e ó, tem que ser rápido, porque tá passando o prazo, daqui a pouco ele cumpre o prazo aí e todos os requisitos do uso campeão. Vamos mandar uma notificação? O que é essa notificação, né? É um serviço que eu presto aqui, que a gente pode mandar tanto pelo correio com AR, ou a gente pode mandar pelo cartório de títulos e documentos, né? Para comprovar que aquela pessoa recebeu mesmo. E essa notificação extrajudicial é um ato de oposição à posse. Então, na hora que depois ele pedir lá o uso campeão, a gente fala assim, não, cara, mas lá em 2022, né, daqui 5 anos o cara entra com pedido de uso campeão. Fala, tá, mas lá em 2022 eu fiz uma notificação. Essa notificação foi um ato de oposição à posse. Você não pode pedir uso campeão, não. Entende? Então, você pode ganhar dinheiro fazendo essa notificação também. Outra coisa que serve como ato de oposição. Vamos supor que ele tem 9 anos de posse, não 15, tem 9 anos de posse. E aí, um dos herdeiros dá entrada no inventário, porque eu não preciso que todo mundo esteja de acordo para entrar com o inventário. Se um herdeiro quer entrar, ele consegue dar entrada no procedimento. O mero ato de dar entrada no procedimento do inventário configura oposição à posse. Então, você pode, né, orientar o seu cliente nesse sentido, né, para já falar assim, não, vamos fazer aqui esse inventário para evitar que seu irmão fique com esse imóvel aqui. Outro jeito de você ganhar dinheiro, se o cliente chegou aí para falar com você e ele não quer que o irmão reconheça esse uso capião, você pode sugerir mais uma ação aí para você ganhar dinheiro, arbitramento de aluguel. E aí é duas formas, porque o arbitramento de aluguel pode ser feito, né, tanto por interpelação judicial ou extrajudicial. Então, você pode mandar uma notificação e ele cumprir por meio da notificação extrajudicial. E se ele não cumprir a notificação extrajudicial, você entra na justiça com pedido de arbitramento de aluguel e, ó, pasmem, gente, isso aqui é informação, né, nota de rodapé de livro. O termo inicial começa a contar lá do dia da notificação, porque muito advogado fica esperando, né, para entrar com ação, e aí, quando entra com ação, não dá para pedir retroativo. Às vezes, o seu cliente ele quer que pague de 2 anos atrás. Se não tem notificação, gente, não dá para cobrar de 2 anos atrás. Fica a dica aí para vocês. Vai cobrar a partir do momento que houve a notificação, e se não houve, a partir do momento em que o herdeiro foi citado na ação de arbitramento de aluguel. Então, tem que ficar atento, porque se o seu cliente quer cobrar um de aluguel, você já manda a notificação agora, porque mesmo se ele demorar a ser citado, você consegue pedir para cá. E isso, gente, é um argumento que acontece, está lá no Código de Processo Civil, essa questão da interpelação, e é um gatilho mental fortíssimo para você fazer o cliente fechar com você. Porque na hora que você fala, cara, se a gente não fizer isso aqui agora, você não consegue cobrar retroativo depois, seu cliente ele vai pensar 2 vezes em deixar para depois. Vai assim, não, realmente eu preciso fazer isso agora. É o que eu falo, gente. Vocês precisam aprender a parte técnica, a prática, né, que é o que o seu cliente vai te perguntar, como que é o caso do seu cliente, e linkar isso tudo pensando em formas de monetizar a sua carreira, porque se o seu cliente fala, não, eu quero isso, você mostra para ele outro caminho, você fala, não, eu quero isso, você mostra para ele, e aplica os gatilhos mentais, gente, gatilho mental não é enganar ninguém, não, é você utilizar as próprias informações que estão na lei para fazer aquela pessoa querer fechar mais rápido. Essa questão de falar aí do gatilho mental é um gatilho mental da urgência, porque assim, não, se você deixar para depois, você não consegue pedir retroativo. É uma informação que está na lei, mas é também um gatilho mental da urgência. Você tem que aprender. Meus alunos familiarizam têm aula de gatilhos mentais lá dentro da plataforma, porque isso aqui é muito importante, você aprender a fazer isso na prática, né? Não é sobre enganar ninguém, gente. Eu não estou enganando ninguém aqui. Eu estou te dando informação que está na lei, que está no Código de Processo Civil. E aqui, gente, é importante até você entender. Inventário tá tudo disperso, tá? No Código Civil, Código de Processo Civil, provimento do CNJ, fica tudo disperso. Por isso que tem gente que tem tanta dificuldade para assimilar o conteúdo, mas a gente tenta juntar tudo aqui para facilitar a sua vida. Então, nesse caso aqui, a gente está falando da uso capião por herdeiro. Eu falei aqui para você que ele tem que ter a posse ininterrupta, ele tem que continuar morando naquele imóvel, não pode sair, não pode ter oposição. Eu te falei 2 formas de oposição. Falei que se manda uma notificação, isso é ato de oposição. Se entra com processo de inventário, é ato de oposição. Além de falar do ato de oposição, eu te mostrei mais uma forma de você monetizar o seu conhecimento, que é por meio da ação de arbitramento de aluguel, que você pode monetizar também aí a sua profissão. Para além disso,
eu quero que você entenda que para esse herdeiro usucapiar o imóvel, ele não precisa de título, né? E nem de boa-fé. Está lá no artigo 1238 do Código Civil. O que isso significa, né, gente? Porque para eu entrar, por exemplo, com a usucapião ordinária, que é uma outra forma de usucapião, preciso ter um contrato que seja um contrato de gaveta, um contrato particular, uma promessa de compra e venda, alguma coisa escrita, entendeu? Aqui, para eu entrar com a extraordinária, eu não preciso de nada escrito, tá? Porque o próprio artigo ele fala que é independente de título e de boa-fé. Eu só preciso ter a posse ininterrupta por 15 anos e não ter a oposição e, principalmente, né, aquela pessoa tá ali no imóvel como se dono fosse.